Jesus sobre a sua vida. Eu quero agradecer ao pastor Luiz pela oportunidade que tenho de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. É algo tão importante, é um momento tão sublime, um momento tão especial, que a gente se prepara, a gente busca de Deus, a gente ora, a gente jejua, porque é algo tão importante falar de Deus, falar daquele que é o autor e consumador da nossa fé, falar daquele que é criador de todas as coisas, falar daquele que conhece você no mais profundo do seu ser, falar desse Deus que te deu a oportunidade de ter a salvação e estar com Ele na glória. Então falar do Senhor é muito bom, e eu quero acelerar porque o tempo é curto, né? Tá aí a minha lâmina. Achei interessante que hoje cedo, a hora que a Andréa pôs o tema dela, eu falei: Santo Deus, é o mesmo texto, do mesmo jeito. Então, aí eu falei: Darlene, você fez o mesmo texto? Ela falou: não, pastor, eu fiz uma e a Fernanda fez outro. Então, agora que eu estou vendo, eu falei: então é de Deus, confirma aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, Tiago, capítulo 3, eu vou ler na versão NVT. O nosso tema fala sobre sabedoria, e foi este o tema que me foi passado a respeito de sabedoria. E eu quero me ater o tempo todo a esse texto que nós vamos ler, falar sobre esse texto, destrinchar esse texto. Agora ficou bom o retorno, agora eu estava meio oco. Me reter a este texto para que a palavra do Senhor, aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus inspirou no meu coração a falar à sua vida, possa ser dita de uma maneira clara e objetiva, para que você entenda exatamente o que Deus quer falar com você nesta noite, amém? Então vamos lá, Tiago capítulo 3, 13 a 18. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? Pai querido, eu quero te louvar, Deus. Quero te louvar, Pai, porque o Teu Espírito Santo nos move, nos ensina, nos direciona para que possamos, ó Deus, aprender do Senhor cada dia mais. E nesta noite, ó Pai, é o meu coração diante de Ti, a minha vida diante do Senhor, Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais. Que o Senhor seja glorificado, ó Pai, através da Tua palavra, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Eu te louvo, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos falar sobre sabedoria. E como sempre eu gosto de dizer, sabedoria, eu não quero trazer uma definição de sabedoria, mas quero trazer uma palavra a respeito de sabedoria. Sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus. A sabedoria é viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões corretas. A sabedoria é encarnar Cristo em nosso viver diário. Cristo é a nossa sabedoria. Abre lá para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Olha lá, ó. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Foi por iniciativa de Deus, não foi por sua iniciativa. Não foi porque você quis, não foi porque você se moveu, não foi porque você abriu o coração para que isso aconteça. Foi iniciativa de Deus que acontecesse isso. Que Cristo fosse a sabedoria dele, que Cristo se movesse através de você. Foi pela iniciativa de Deus, não foi por nossa iniciativa. A palavra de Deus nos diz que
Deus nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, então Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele te conhece no mais profundo, Ele te conhece em tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você age. Eu estava orando com alguém ali agora há pouco, falando, Senhor, vai lá ao mais profundo, vai lá nos segredos do coração onde ninguém sabe. Oh Deus, imove de uma maneira sobrenatural. Deus pode fazer isso, o Espírito Santo pode fazer isso. Ele pode ir lá no mais profundo, lá nos seus segredos e mover tudo. Aquilo que você tem escondido, aquilo que você tem guardado, que muitos não veem, o Espírito Santo ele vê. E a sabedoria, ela vai trazer isso. Por quê? Porque a sabedoria, ela perscruta o coração do homem. A sabedoria, ela vai até mais no profundo. Ela está ali por quê? Porque a sabedoria, como diz o texto, é o Cristo. Eu quero falar uma experiência interessante. Porque quando falamos de sabedoria, precisamos entender uma palavra que ela é essencial na nossa vida como servo de Deus. Uma palavra que ela é preponderante naquilo que nós vamos fazer no dia a dia. É uma palavra que, se você não agir, se você não fizer, talvez te dê muito problema. Que é a palavra, um verbo chamado escolher. Daqui a pouco eu vou fazer a definição desse escolher, mas eu quero trazer para você uma experiência interessante. Eu não lembro se eu já contei aqui, mas eu quero contar de novo. Se eu contei, você vai ouvir novamente. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Isso é uma história de um alpinista, que ele subiu numa montanha. E ele foi subindo. E vocês sabem que o alpinista, quando ele sobe, ele vai cravando grampos em alguns lugares por segurança. Não é isso? Ele vai cravando os grampos e vai subindo e vai liberando corda. E ele vai preso em uma corda e vai subindo. Só que ele subiu um dia e o tempo virou. E veio uma tempestade, veio neve, e as coisas ficaram muito difíceis para ele. Em um determinado momento, ele não conseguiu se segurar e despencou. E foi caindo, e foi caindo, e foi caindo. E provavelmente, no coração, ali na mente dele, o filme da vida toda passou. Porque você não está vendo a que distância você está do chão, porque estava noite. Você não está vendo o que está acontecendo. Se tem uma pedra que você vai bater nela quando você estiver descendo, você não vê. Ele não via. Em um determinado momento houve um tranco muito grande. Tum! Foi aonde ele parou. E ele parou e ele buscou a Deus. E falou assim, Senhor, me tira dessa situação. Me tira de morrer dessa forma tão bruta, dessa forma tão estranha, de estar aqui neste lugar. Diz a história que o Espírito Santo falou ao coração dele, corta a corda. Uma escolha. Corta a corda. Quantas vezes nós estamos descendo ladeira abaixo, estamos presos por uma corda, chega no momento, dá aquele tranco, e você fala, Senhor, o que eu vou fazer? Qual que é essa ação que eu vou fazer? Eu preciso escolher algo. Se eu continuo preso à corda, aguardando socorro para o outro dia, ou se eu corto a corda. O Espírito Santo diz a ele, corta a corda. Corta a corda. Ele foi falando, corta a corda. Irmãos, e ele escolheu não cortar a corda. E ele morreu. No outro dia, encontraram o alpinista a 1 metro do chão. Existem momentos em nossas vidas. É uma história. Mas existem momentos em nossas vidas que é dessa forma. Escolher é algo que nós precisamos fazer todos os dias. A escolha para nós, a nossa vida ela é feita de escolhas. Se escolhemos bem, andamos bem. Se escolhemos mal, andamos mal. Então, para fazermos escolhas, se faz necessário buscar a face de Deus. Se faz necessário buscar o Espírito Santo para ter a sabedoria de agir e de escolher da maneira certa. Porque se eu não busco a Deus, eu vou escolher de uma maneira errada. O que é escolher? Essa palavra escolher é um verbo transitivo. Aí a gente não vamos falar de gramática não, que senão complica, né? O verbo transitivo é um verbo que precisa de um complemento. Eu escolhi. Já te deu a definição de tudo? Não, você vai perguntar, você escolheu o quê? Escolher, então sempre vai precisar de um complemento. E é o ato ou efeito de escolher, de selecionar entre uma coisa e outra. Seleção, preferência, opção. A vida é feita de escolhas. Predileção que se demonstra em relação a algo ou alguém, preferência. Opção entre duas ou mais coisas.
entre duas ou mais coisas, situações, circunstâncias ou caminhos. Então isso é a definição da palavra escolher, do verbo escolher. E a nossa vida ela é feita dessa forma. Quantas vezes, nós estávamos ouvindo o pastor Luiz falar aqui agora, reverência na casa de Deus, você vem para cá, ninguém te forçou, ninguém te obrigou a estar aqui, ninguém isso, mas você escolheu estar aqui nessa noite. Você poderia ter escolhido estar no culto da manhã, você poderia ter escolhido não estar em culto algum, mas você escolheu estar neste culto. Se você está aqui, o Espírito Santo tem algo a falar no seu coração. Se você está aqui, você fez a escolha certa para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer no seu coração. O que é uma sabedoria que não vem do alto, que nós lemos lá no texto? Lá nos versos 14, 15, 16, 14, 15, 16, diz o seguinte: mas no seu coração há amarga inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são espécie de sabedoria que vem do alto, mas são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. O que é uma inveja amarga? O que é isso? Uma inveja amarga. Inveja e cobiça envenenam o espírito. E ela traz uma raiz dentro de você, que muitas vezes você não consegue tirar isso de você. Você não consegue vencer essa dificuldade da amargura. Amargura é aquilo que alguém fez por você, ou agiu com você de uma maneira diferente, e aquilo entrou no seu coração como algo ruim, como algo que você não gostou, como algo que te feriu. E você, muitas vezes, não consegue perdoar a pessoa e tirar essa raiz. A gente fala de a raiz de amargura. E se você não tira a raiz de amargura, não há como ter cura na sua alma, não há como ter cura no seu espírito. E a inveja traz isso, a cobiça. Eu quero aquilo que não é meu. Veja bem, nós estamos falando da sabedoria terrena. Nós não estamos falando de conhecimento, nós estamos falando dessa sabedoria que é terrena. Lá no final do texto fala que ela é demoníaca. O que é a ambição egoísta? A ambição egoísta é o impedimento para a pacificação. A ambição egoísta é o oposto de servir às necessidades alheias. É você não ser uma pessoa altruísta. Pensar naquilo que o outro tem. Se não me engano, acho que é Tiago que fala que nós devemos pensar nas outras pessoas, buscar nas outras pessoas aquilo que eles precisam, fazer aquilo que eles precisam. Não pensar em nós mesmos, mas pensar no próximo, pensar naquilo que está pela pessoa. Vanglória e mentiras. Tornar vaidoso. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. Quando nós nos tornamos vaidosos, que é a vanglória, nós estamos olhando para nós mesmos. Nós nos tornamos ídolos de nós mesmos. E achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Como diz o bebedor de coca, acha que você é a última coca do deserto. Acha que você é o máximo. Isso é vanglória. Eu estou falando de mim mesmo. Eu estou elogiando a mim mesmo e achando que eu sou mais do que o outro. E a mentira traz exatamente isso. Mudar a concepção das coisas. Mudar a verdade. Transformar a verdade em aquilo que não é de Deus. Aquilo que não é verdade. O que são as paixões terrenas? Terrenas são aquelas coisas que não pertencem a Deus ou ao seu reino. Quantas vezes nós vemos? Nós estávamos vindo agora para o culto, eu falando com a Luciene a respeito de um irmão. Ela perguntou, irmão tal, aquele irmão que está ali pareceu o irmão fulano. Ela falou, e como que ele está? Eu falei, esse irmão ele está longe dos caminhos do Senhor. Ele separou da esposa, está na bebedeira, está nas orgias, está no mundo, está vivendo aquilo que Deus não quer. São coisas mundanas, são coisas terrenas. E muitas vezes nós não conseguimos entender que Deus não quer que nós façamos, mas que nós, na nossa vontade, naquilo que nós temos eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim, eu prefiro viver aquilo que o mundo tem para mim, eu quero viver aquilo que o mundo tem. Quando eu penso dessa forma, eu vivo aquilo que é do mundo, aquilo que não é de Deus. E o que não é de Deus, ele não é bom para você.
O que não é de Deus, ele vai te levar à morte. O que não é de Deus vai te levar a confusões. O que não é de Deus vai te levar a um estado crítico que você não conseguirá um dia mais sair dessa situação. E você pode até morrer com uma situação dessa. Por outro lado, a sabedoria que vem do alto, então, nos fará decidir pela opção correta dentro da vontade de Deus. Se a opção de buscarmos a sabedoria mundana nos leva a decisões equivocadas, a decisões erradas, a sabedoria que vem do alto é exatamente o contrário disso. Ela nos leva a decidir pela opção correta dentro da vontade de Deus. O que é essa sabedoria vem do alto? O que é isso? A sabedoria não é mera capacidade intelectual, nem uma coleção de informações. É, na verdade, a percepção prática e o entendimento espiritual que se expressa em retidão moral. Lá em Jó, capítulo 28, capítulo 28, do 23 ao 28, diz assim, preste atenção. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois Ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas, fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Ele viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar, a pôs cuidadosamente e a examinou. É isso que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Provérbios 2, de 1 a 12, diz assim: Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva o bom senso aos honestos e o escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo e justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, aqueles cujas palavras são perversas. Irmão, se nós temos uma palavra desta, que nos dá toda a direção, nos fala exatamente o que é essa sabedoria que vem do alto. Por que não buscar essa sabedoria? Por que não ir atrás daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que é reto, daquilo que é justo, daquilo que é bom para o nosso ser? Por que não ir atrás disso? Porque nós inclinamos sempre para aquilo que é errado, para aquilo que é falso, para aquilo que é difícil. Por que nós sempre inclinamos para isso? Porque não buscamos a palavra de Deus, porque não nos entregamos diante do Senhor, porque não buscamos ter intimidade com o Pai, buscar na palavra dEle aquilo que precisamos para entender, para compreender as coisas, para buscar essa sabedoria. E muitas vezes nós caminhamos por caminhos que são caminhos difíceis e não deveríamos estar ali. O pastor Luiz fala isso aqui várias vezes. Há pessoas que já morreram que não deveriam ter morrido ainda. Há pessoas que estão vivendo coisas que não deveriam estar vivendo aquilo. Por quê? Porque não atentaram para escolher, para fazer a escolha certa, para buscar a sabedoria, para buscar aquilo que vem de Deus, essa sabedoria que vem do alto. Eu quero citar um exemplo de Marta e Maria, nós sempre falamos sobre esse exemplo. Marta ficou lá fazendo as suas, arrumando a casa, fazendo tudo aquilo que precisava ser feito para que a visita que estava ali pudesse estar bem. Joia, nós precisamos fazer isso mesmo. Nós temos que manter a nossa casa em ordem. Mas Maria, ela buscou o entendimento de ficar aos pés de Jesus para ouvir aquilo que o Verbo vivo estava dizendo ali. Para aquele que veio dos céus, aquele que era Deus, se tornou homem, estava ali para dizer. Ela teve esse entendimento. Ela teve uma escolha. Ficar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus. Buscar aquilo que Jesus estava dizendo. Ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. A escolha dela foi essa. E você vai perceber no texto, que lá ao final do texto ele vai dizer: Maria fez a melhor escolha.
Irmãos, se a palavra de Deus nos fala isso, que mesmo nas vicissitudes da vida, mesmo naquilo que nós passamos no dia a dia, mesmo as nossas lutas, aflições, tudo que nós passamos, a melhor escolha é estar aos pés do Senhor. Por que não fazer isso? Por que não estar aos pés do Senhor? Por que não buscar aquilo que Deus tem para você e para mim? Por que não? Ou você acha que viverão dias só de flores, só de coisas boas, de coisas maravilhosas? Não, nós viveremos dias amargos, viveremos dias difíceis, viveremos dias de espinhos, dias para que nós vamos pisar em pedras, nós viveremos dias assim. Mas isto não pode determinar quem nós somos diante de Deus. Isso não pode determinar a nossa escolha de estar diante de Deus, a nossa escolha de estar diante do Senhor para buscar a face dEle, de fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Porque muitas vezes temos a desculpa de porque eu estou passando isso, porque eu estou passando aquilo, eu me afasto, eu vou longe do Senhor. Eu não quero estar ali. Eu não quero estar, é como se aqui fosse a luz, é como se aqui fosse Deus estivesse aqui. Eu estou passando dificuldade, não, eu quero ficar o mais longe possível da luz. Por que eu quero ficar longe da luz? Porque a luz vai revelar aquilo que está em mim, a luz vai mostrar aquilo que eu sou. O que está acontecendo comigo? A luz vai revelar. Então o nosso intento, a nossa vontade, a nossa escolha deveria ser nos aproximar cada vez mais dessa luz. Nos aproximar cada vez mais de buscar a sabedoria que vem do alto. Nos aproximar cada vez mais e escolher, buscar essa sabedoria que nos liberta. Buscar essa sabedoria que nos direciona. Buscar essa sabedoria que nos dá vida. Nós vamos ler sobre isso. Note que no texto, claramente, Maria fez a escolha certa. Essa escolha não se deve apenas por um mero acaso, mas sim porque ela tinha conhecimento, o entendimento e a intimidade, pois estava sentada ao lado de Jesus. No Salmo 90, 12, diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Dependemos da vontade de Deus, dependemos da sabedoria vinda do alto, pois sem ela, nosso caminho levará à morte. Os 9 primeiros capítulos do livro de Provérbios, os 9 primeiros, irmãos, para quem leu durante o jejum vai saber, os 9 primeiros capítulos de Provérbios, fala só de sabedoria. Só da sabedoria, não é da sabedoria. Daqui a pouco eu vou te mostrar, quando a sabedoria se apresenta, quem ela é, a maneira que ela é, o que ela faz. A sabedoria do alto é pura. De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. Essa verdadeira sabedoria que nós pregamos, essa verdadeira sabedoria que nós falamos, ela só pode vir através da intimidade com Deus, através de nos achegar a Deus. Sem ela não conseguiremos chegar. Ela é pacífica, é moderado, não se inclina ao desequilíbrio, é compreensiva, sem alardear superioridade contundente, é repleta de entendimento e carinho, frutificando em bênçãos de alegria e conforto para que se aproxime da fonte que se exterioriza. O que é isso? O que você exterioriza através da sua vida? A passividade que fala da sabedoria vem de algo que você exterioriza. Aonde você está, de onde você se alimenta, daquilo que você faz, é o que você vai exteriorizar. É o que você vai mostrar. Se você tem intimidade com Deus, se você tem busca incessante ao Senhor, se você ora, se você jejua, se você lê a palavra, você vai exteriorizar apenas isso aqui. Você vai exteriorizar a palavra de Deus. Você vai exteriorizar aquilo que o Espírito Santo fala a nós. A sabedoria que vem do alto, ela é sempre amável, age sempre com bondade e gentileza, seguindo o exemplo de Jesus. Abra lá para mim, por favor, Eclesiastes 7, verso 9, por favor. Não se ira facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Sempre amável. Se nós não buscamos a sabedoria, nós estamos assim, ó. Nós vamos irar facilmente. Nós vamos ter raiva
E essa vai ser a nossa marca. Por quê? Porque não buscamos a sabedoria de Deus. Não buscamos aquilo que Deus tem para nós. Não seremos ao contrário daquilo que é amável. É essa parte aí. É disposta a ceder a outros. Ela é altruísta. É a pessoa que se doa para o próximo sem esperar nada em troca. É cheia de misericórdia, que trata as pessoas mais compassivamente do que elas merecem. E isso se torna possível graças à expiação de Jesus Cristo. Ou você acha que você trata uma pessoa bem, mesmo não querendo, porque você quer? Porque você é muito bonzinho? Porque você aprendeu demais? Não. Você faz isso. Você suporta as pessoas. Você suporta aquilo que passa por causa da expiação de Cristo lá na cruz. Porque Cristo habita você. Porque Cristo habita o seu interior. E por Ele habita o seu interior, você vai exteriorizar isso. Ok? É o fruto de boas obras. São a consequência da salvação. E não suas justificativas. Elas são um sinal de fé sincera e agradecida. Não mostra favoritismo. O favoritismo desvaloriza as pessoas por quem Cristo morreu. E mostra uma ignorância dos valores de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, como podem afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostra o favorecimento a algumas pessoas? Veja bem, esse favorecimento a algumas pessoas, nas igrejas, não acontece aqui na nossa igreja. Eu não vejo isso acontecer, mas por onde eu passei, nós vimos muito acontecer isso. Você já ouviu falar do grupinho? Aquele grupinho que fica ali, é só ele que entra, é o favoritismo. A sabedoria do alto, ela não faz isso. Ela trata todos. Nós vamos vivendo e convivendo com todos, sem exceção. Eu posso ter mais intimidade com um, eu posso ter mais afinidade com o outro, posso ter. Isso é normal. Eu vou falar um pouquinho, mas não é tão crente isso, né? O santo bateu. Então, se houve esse rapport, se houve essa maneira de estar junto um com o outro, beleza. Mas nós devemos tratar todos, conviver com todos, sem exceção. Mesmo aquele que você acha difícil. E por último, ela diz assim, que essa sabedoria que vem do alto, ela é sempre sincera. A sinceridade não é uma retórica, não é persuasão, não é algo que você vai lhe convencer. Ela é existencial, ela é sincera, fina e transparente, reta e íntegra. A sinceridade é uma qualidade que reflete bom caráter, franqueza e personalidade. Um cristão sincero é convicto no que crê e não se compraz na mentira. Sinceridade é uma marca do crente. É uma marca daquele que busca a Deus. É uma marca daquele que conhece Deus. É uma marca daquele que conhece quem ele serve. Que conhece quem ele dobra os joelhos. Que conhece aquele que eleva os seus pensamentos. Que conhece aquele que eleva os seus pedidos. A sinceridade é uma marca desse homem e dessa mulher. E essa sinceridade é uma marca de você buscar de Deus a sabedoria que vem do alto. Já indo para o final, eu quero te perguntar, qual tipo de sabedoria você quer? Você busca? Eu te falei aqui da sabedoria mundana, da sabedoria do alto. Qual dessas você escolheria? Você fala, pastor, mas nós estamos na igreja e o senhor está falando de Deus, eu tenho que escolher a sabedoria que vem do alto. Seria bom? Ou será bom? Ou é bom que você faça isso? É necessário que você faça isso. Mas deixa eu te dizer algo. É necessário também que a escolha seja feita. É necessário que você escolha. É necessário que você decida o que você quer fazer. É necessário que você decida por onde você quer andar. É necessário que você decida a quem você quer servir. É necessário que você decida e escolha qual sabedoria você quer. Talvez você olhe essas pessoas que têm grandes sucessos, têm grandes fortunas e são guiadas pela sabedoria humana e você fala, eu quero aquilo lá. Eu quero viver aquilo. É uma escolha que você faz. Mas no meu caso, eu não vou dizer você, eu vou dizer no meu caso, eu olho aqueles grandes homens, aqueles expoentes da fé, aquelas pessoas que levaram multidões,
que converteram pessoas, muitas, milhões de pessoas, pessoas que se entregaram ao Senhor de corpo, alma e espírito, que fizeram tudo da sua vida, deram tudo da sua vida para Jesus. Eu quero eu quero olhar para esses homens. Eu quero escolher e viver o que esses homens vivem, ou vivenciaram. Pastor Luiz esse dia perguntou, quem é uma pessoa para você, que você tem como exemplo? E eu falei, Billy Graham. Billy Graham foi um homem, um evangelista poderoso. Se não me falha a memória, mais de 5 milhões de pessoas converteram através da pregação dele. Como eu não olhar para um homem desse, que escolheu buscar a sabedoria do alto? Como não olhar para aqueles grandes homens que hoje nós temos aqui na atualidade, um Hernando Dias Lopes, um Luciano Subirá, um Luiz Almeida, um Luciano Almeida, um Joaquim Neto, um Deneve Júnior, um pastor Devani, ou tantos outros aqui que buscam a Deus, um pastor Alexandre, que buscam a Deus, tantos outros que buscam a Deus o tempo todo, e se entregam para que a palavra de Deus, para que aquilo que eles vivem, para quem eles estão próximos, possa exteriorizar a você e a mim. Por que não buscar essas pessoas? A sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, animal, demoníaca. Ela busca os seus próprios interesses e coloca o eu no centro de tudo. A sabedoria que vem do alto é aquela promovida pelo Espírito Santo e nos torna santos e amáveis. Mas eu quero deixar um texto com você. Um texto que vai apresentar quem é a sabedoria, porque até agora eu falei de algumas características, falei das situações e falei o que nós precisamos fazer em questão de escolha. Mas eu quero te apresentar a sabedoria, segundo a palavra de Deus nos diz. Provérbios, capítulo 8, do verso 22 ao 31, ele diz assim, preste atenção, não desvie o seu pensamento não. A sabedoria diz assim, o Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Ela estava com Deus. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse as suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes na profundeza da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado, como arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Eu te apresento a sabedoria. Esta é a sabedoria. Como não escolher isto? Como não ir atrás disso aqui? Se ela nos é revelada a todo tempo, se não é nos mostrada a todo tempo, e nós insistimos em não buscá-la, e nós insistimos em não nos aprofundarmos e buscar cada vez mais essa sabedoria que vem do alto. Eu li no texto, mas antes, lá no começo, Jesus é a sabedoria de Deus. Se nós estamos em Cristo, se Cristo está em nós, se nós buscamos a Deus, essa sabedoria já está em nós. Ela só precisa ser exteriorizada através de você. Ela só precisa ser mostrada a outras através de você. E como faremos isso? É uma pergunta. É através do Espírito Santo. É através da busca. É através da intimidade. Lá em Colossenses capítulo 2, do verso 2 a 3, diz assim: que eles sejam corajosos e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o seu próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Cristo, Ele é a sua liberdade, Ele é a sua salvação, Ele é a sabedoria, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o sal da terra, Ele é a luz do mundo. Cristo é tudo isso. Ele em nós. Colossenses capítulo 1, verso 27 diz assim: pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Para quem? Para nós, que éramos os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês,
e que eles lhe dão a confiante esperança de participar da sua glória. Outra tradução diz assim: o mistério de Cristo revelado, o mistério de Deus revelado, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Este segredo é revelado a nós. Cristo, Ele foi revelado a você. Cristo, então o texto diz que os segredos estão guardados, os segredos da sabedoria estão guardados em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós temos essa sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, diz assim: mas para os que forem chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A nossa recompensa depois de tudo isso, de buscarmos a sabedoria, está lá no texto, no verso 18, que nós lemos deste texto, Tiago 3, do 13 ao 18. O 18 diz assim: e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão a colheita de justiça. Você é um pacificador? Você tem buscado a sabedoria de Deus? Você tem buscado aquilo que o Senhor tem para você? Ou você tem buscado aquilo que você acha que é correto? Aquilo que você acha que é certo? A palavra de Deus diz que só Deus tem palavra de vida eterna. Só Ele tem uma palavra que leva a vida, porque o nosso caminho, a nossa palavra, o nosso desejo vai nos levar à morte. Mas a sua recompensa é ser um pacificador através da sabedoria de Deus. E você ajuntará uma colheita de justiça. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Ministério de Louvor, por favor. Hoje de manhã, nós ouvimos a irmã Andréa falando sobre cura, para restaurar os altares. Nesta noite eu quero pedir a vocês de todo o meu coração, que vocês se dobrem em espírito, que vocês se dobrem no Espírito de Deus, para receber a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, para receber essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que modifica, que transforma a sua vida, que te dá vida, que te dá uma existência melhor. Essa sabedoria, ela não vai tirar as suas aflições, essa sabedoria não vai tirar as suas lutas, essa sabedoria não vai tirar o que você tem que pelejar no dia a dia, mas ela te dará força para enfrentar, ela te dará força para seguir em frente, ela te dará força para acreditar que o Cristo é a esperança da glória em você, ele te dará força para acreditar que você é escolhido de Deus, que você é amado de Deus, te conscientizará disso, que o amor de Deus está sobre a sua vida, e nada, diz Romanos, lá no finalzinho de Romanos 8, nada pode separar você do amor de Deus, nada pode separar deste amor que é infinito, nada pode separar deste amor que é imensurável, nada pode separar deste amor que você nem compreende direito, nada pode separar deste amor. O amor de Deus, é Ele quem nos dá essa vida. Você pode abaixar a sua cabeça, o Ministério de Louvor vai louvar, e você vai orar agora. Vai orar para que o Espírito Santo de Deus mova sobre a sua vida esta sabedoria que vem do alto. Se você hoje tem praticado, se você hoje tem buscado uma sabedoria que não vem de Deus, uma sabedoria que é terrena, aquilo que você pensa que está certo, hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de transformação, hoje é um dia para você converter o seu caminho, sair de um lado e ir para outro, sair de uma direção e ir para a direção correta. Hoje é o dia de você escolher o melhor de Deus para a sua vida, que é a sabedoria que vem do alto. Comece a orar ao Senhor, fale a Ele agora. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta hora, toca o coração de cada um, toca o coração, ó Deus, daqueles que o Senhor trouxe aqui nesta noite, ó Deus, para que essa palavra, ó Deus, exercesse, ó Pai, ó Deus, uma mudança, uma transformação, exercesse, ó Deus querido, algo diferente, ó Pai, sobre a vida deles. Nós falamos, ó Deus, de sabedoria do Senhor, a sabedoria, Pai, ó Deus querido, que nos dá vida, traz vida, ó Deus, aos meus irmãos, traz vida a essas pessoas, Senhor, Pai querido, que estão aqui nessa noite, ó Deus querido, porque é necessário, Pai, ó Deus, que nos achegar ao Senhor, é necessário, Pai, estarmos, Pai, diante de Ti. Eu quero te pedir, se você tem um desejo de mudar, quero te fazer um convite. Se você tem um desejo de mudar essa vida, se você tem um desejo de transformar, de mudar de direção, de
buscar essa sabedoria que vem do alto, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. É um dia especial, é um dia de mudança, é um dia de transformação, é um dia que o Espírito Santo reservou para mudar a sua vida, é um dia que o Espírito Santo reservou para mudar a sua situação, é um dia que o Espírito Santo reservou para mudar a sua mente, para transformar a sua mente, para que você não possa estar com a mente do mundo, mas a mente de Cristo, mas a mente de Cristo. Eu estou te esperando, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Eu sei que o Espírito Santo toca no seu coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor pode fazer muito mais. Toca o coração dessas vidas. Quebranta, ó Deus, traz cativa, ó Deus, que da mente, a alma, o coração do Senhor. Rompe, ó Deus, todas as barreiras, rompe toda a fortaleza na mente, quebra todos os guilhões, ó Pai, que prende, ó Deus, que os seus servos estão diante de Ti. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo fale ao coração de uma maneira sobrenatural os meus irmãos, ó Deus, nessa noite, para que a vida do Senhor venha sobre eles, Pai, em nome de Jesus.